Fala pessoal, meu nome é Fábio Paiva Reis, autor do livro Beije-me em Barcelona, e esse é literalmente o primeiro vídeo do nosso curso, né? Na verdade é o segundo, mas o primeiro vídeo sobre o curso, de fato, sobre como escrever o seu livro, ok? Então o título do vídeo de hoje é Qual é a sua história? Pronto? Vamos! Galera, uma das coisas mais difíceis para um autor iniciante, principalmente, é explicar o que é a sua história. Sabe quando você pergunta para alguém assim, fala, sobre o que é seu livro? E a pessoa fala um monte de coisa, se embola, não sei o que, blá, e no final você meio que ainda não sabe sobre o que é o livro dela. Isso acontece muito com outras coisas também, tipo monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, você pergunta, sobre o que você estuda? Aí a pessoa, mas eu falo sobre isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E quer dizer, a pessoa não sabe simplificar o que ela está fazendo, sobre o que ela está escrevendo. Isso acontece muito, gente. E por isso que nós precisamos desse primeiro momento. Você precisa saber explicar para as pessoas sobre o que é a sua história e fazer a pessoa se interessar por ela. Se você não consegue fazer isso de frente para a pessoa, quem é que vai fazer por você, né? Então esse é o primeiro passo, de fato, para qualquer autor. As editoras já recebem 1 milhão de livros, imagina, né? Eles têm que olhar para aquilo lá e avaliar cada um deles. Você acha que ele vai ter tempo mesmo para ler seu livro todo, por exemplo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção da pessoa. Na sua primeira página, além de um título bom, e nós vamos falar sobre isso também, você tem que ter uma frase que resume o seu livro. Essa frase, o cara tem que ler aquela frase. E ele tem que achar o máximo. Se ele não achar o máximo, talvez exista uma grande chance de você já parar por ali e ficar de fora. Resumindo, você tem que conseguir a atenção da pessoa, seja do seu leitor, seja de um editor, da forma mais rápida possível. Essa explicação do seu livro, né, ou do seu roteiro, vamos tentar considerar as duas coisas aqui. Para vender a sua ideia para as pessoas, né, para os seus leitores e tudo mais, o Black Snyder chama de pitch. É aquela ideia super resumida que vai explicar para a pessoa o que você está tentando vender para ela. E se você tem uma frase só, ela precisa ser matadora, arrebatadora. A pessoa tem que ouvir e pensar, caracas, eu quero ler esse livro, hein? Então vamos lá, o que vocês precisam ter nesse seu pitch para que você consiga vender a sua ideia? Em primeiro lugar, você precisa de ironia. Ela tem que mostrar o lado irônico da sua história. Toda história tem que ter esse lado meio irônico, como isso foi acontecer com essa pessoa, por exemplo. E aí pensa nessa frase, o ser mais improvável precisa salvar o mundo de todo o mal. É uma frase que serve para muita coisa. Eu pensei nessa frase quando eu estava pensando sobre o Senhor dos Anéis, que aí o ser mais improvável é o Hobbit, né, o Frodo. A questão aqui não é irônico que um ser tão simples e improvável salve o mundo? E isso vai atrair as pessoas. E atraiu. Depois, o seu livro tem que ter uma imagem mental convincente. O que isso quer dizer? A pessoa tem que ouvir a sua frase e tem que imaginar já toda a história na cabeça dela de uma só vez. Além de trazer a pessoa para o seu mundo, você tem que prometer mais. Ela tem que ler e já... nossa, isso parece o máximo, eu quero muito ver. Vamos melhorar aquela primeira frase lá do Senhor dos Anéis? Pensa assim, em um mundo fantástico de humanos, elfos, anões, magos e guerreiros, o ser mais improvável precisará salvar o mundo de todo o mal. E quando você vai falar de um mundo mágico, de elfos, magos, anões e tudo mais, a pessoa já cria a ideia da fantasia, né? Aquela ideia do Senhor dos Anéis, de castelos, de batalhas épicas, dragões e coisas assim. Ou seja, né, com pouquinhas palavras já tá lá o que ela vai ler. Depois, o que você precisa? De público. A pessoa tem que ler a sua frase e ela tem que entender para quem é o seu livro. Imagina que ela vai dar de presente para alguém, tá querendo comprar um presente. E ela já sabe, esse livro aqui é um bom presente para o Manuel que gosta de jogar RPG. Para terminar, número 4, o que você vai precisar? De um título matador. O seu livro tem que ter um título que a pessoa vai ler também e vai pensar, puta que pariu, eu quero muito ler esse negócio. E aí tem uma questão interessante. Nós estamos numa época de livros com títulos de uma palavra só. Crepúsculo, Eclipse, Fallen, Infinitos. É interessante? É interessante. Eu acho muito interessante. Tanto que meu livro, inicialmente, antes de se chamar Beije-me em Barcelona, chamava-se Reencontro. Tá vendo? Simplificado, eu gosto muito da ideia. Só que o ponto é,
A pessoa que lê pode pensar em muita coisa, pode ser encontro familiar, pode ser um reencontro velhos amigos, pode ser um reencontro amoroso. A pessoa vai ler e não sabe o que ela tem na mão. Então, há livros que funcionam com títulos assim que não são muito claros? Ah, com certeza. Só que você tem muito mais chance de atrair a atenção do seu público se você pensar num título matador, no sentido de que a pessoa vai ler e vai pensar, caracas, tô mesmo interessado, hein? Gostei desse título. Nessas horas eu sempre penso naqueles títulos de filme que são traduzidos para o Brasil, tipo Busca Implacável, Perseguição Mortal. Esses títulos são com certeza muito bobos, mas eles têm um lado muito positivo, é por isso que eles continuam existindo aí, né? Você lê e você sabe o que você vai assistir, é isso que importa, quer dizer, Busca Implacável, por exemplo, em inglês chama Taken, que é tipo sequestrado. Aqui no Brasil acho que não ia pegar tão bem assim. Só que quando você busca implacável, você sabe que alguém estará buscando alguma coisa implacavelmente nesse filme e você vai lá assistir se você gosta desse tipo de filme, né? Nós vamos pegar essa ideia de ter um título claro, mas nós vamos fugir do brega e criar alguma coisa legal, que vai atrair as pessoas. E aí, nesse sentido, por exemplo, quando me sugeriram o título Beije-me em Barcelona, eu parei imediatamente e pensei, aí ó, legal. Beije-me em Barcelona fala claramente que é um livro sobre viagens, é um livro sobre romance, é uma aventura amorosa, né? Dá uma ideia de juvenil, né? Uma coisa jovem. E ele passa claramente qual é a minha história, né? Muito melhor do que um reencontro. E aí vem a parte complicada. Se você ainda não começou a escrever o seu livro, a primeira coisa que você tem que fazer, galera, é pensar na sua frase e pensar no seu título. Tudo pode mudar depois, não tem problema. Mas você estruturar isso agora no começo é importante para você já também estruturar a sua história muito bem. E aí, se você tiver dificuldade, por exemplo, em pensar numa frase única e simples que resume o seu livro, se você tiver dificuldade de pensar num título assim claro, muito objetivo também, que mostra toda a ideia do seu livro, talvez a sua história tenha um problema, né? Talvez você tenha uma dificuldade aí na hora de você começar a escrever seu livro. E se você já escreveu o seu livro e você está tendo dificuldades em criar essa frase única, clara, que as pessoas gostem, se sintam atraídas, né? Que você tem dificuldade de pensar num título e tudo mais, talvez você precise repensar a sua história e modificar algumas coisas. E isso é um problema, né? A gente se apega às nossas coisas, assim, ao nosso livro, meu filho. Mas nós também vamos aprender nesse curso que em alguns momentos a gente precisa abrir mão. Você quer que o livro fique só com você, abraçadinho lá, ou você quer que seu filho vá para o mundo? Se você quer que ele vá para o mundo, você precisa abrir mão de algumas coisas e repensar algumas coisas para que ele consiga assumir uma estrutura melhor e adequada para que ele faça sucesso. Ok? Eu sei que é difícil pensar que seu livro talvez não seja bom de verdade, mas se você não consegue convencer uma pessoa a ler seu livro nem com uma frase, como é que você vai conseguir convencer ela a ler seu livro todo, né? Então pensa sobre isso, pensa com carinho para você fazer um bom trabalho no final. E aí pode ser que você feche os olhos também para todos esses problemas, só que as estatísticas mostram, ainda mais nesse mundo de hoje em que as pessoas não têm paciência para nada, que se a pessoa olhar para a capa ou para a contracapa ou para a orelha até e não ficar convencida, ela não vai comprar seu livro, cara. E ela não vai ler o seu livro. Você tem pouquíssimos segundos da vida da pessoa para convencer ela de ler seu livro. E mesmo que ela passe, por exemplo, pela capa, passe pela contracapa, passe pelas orelhas, se ela não ficar convencida, por exemplo, na sua primeira página ou no seu primeiro capítulo, bicho, também vai ficar por ali, tá? Então você tem que pensar nisso, você tem que convencer a pessoa de forma muito rápida, muito certeira, ela tem que ler e tem que se apaixonar, porque senão ela não tem tempo para isso, ela vai gastar o tempo dela fazendo outra coisa. Então, ó, exercício para você. Acabando o nosso vídeo de hoje, eu vou te dar um exercício muito legal. O que você vai fazer? Vai pensar nessa frase matadora, vai pensar num título matador para o seu livro e você vai falar com as pessoas. Importante. Tenta falar com uma pessoa que você não conhece, que você está conhecendo agora. Sabe por quê? Às vezes você vai falar com uma pessoa que você conhece, sua mãe, sua namorada ou marido, e aí você vai falar e ele vai pensar, legal e tal, porque ele não vai querer te magoar. Mas uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que está na fila do café lá no Starbucks com você, que não tem tempo para vida e para nada, ela vai virar para você e falar, véi,
Acho que não. Então, se você gasta lá 10 segundos da vida da pessoa, olha só, eu estou escrevendo um livro e o livro é sobre isso, isso e isso. Você acha um tema interessante? E aí você fala a sua frase matadora. Se a pessoa virar e falar, não, né? Daí você já tem que repensar a sua frase, é claro. Mas se ela falar, achei interessante, legal, hein? Você já deixa seu cartão com ela, aproveita para você ter um leitor futuro. Mas o ponto é, você também não vai fazer isso com uma pessoa só. Faça isso com várias pessoas. Conhece alguém na rua e fala o que você está querendo. Às vezes a gente fica guardando aquela coisa com a gente com medo que as pessoas não vão gostar, mas a verdade é que se a gente não conversar com ninguém antes, pode ser que lá no final a gente escreveu o livro, tudo mais lá, e aí as pessoas realmente não gostem. Então é melhor você saber logo no começo para você reestruturar a sua história, o seu livro e tudo mais, para que você chegue lá no final preparado para que as pessoas gostem do que você escreveu, tá bom? Então pensa nisso, galera. Se você tiver retornos positivos, maravilha, segue nesse caminho. Se as pessoas te olharem com a cara meio esquisita e falar, acho que não, pronto, quer dizer que você precisa mudar alguma coisa, tá bom? Vai pensando nisso, até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no meu site bg.me ou então deixa um comentário aqui embaixo no YouTube mesmo, que eu vou responder assim que der. Falou? Tchau!